nascimento da ideia, bioinformática ajuda muito. Você sempre tem nos grupos alguém fazendo essa parte, de olhar a molécula e tal, como é que é? Essencial. O Breno pode falar um pouco mais, né? Fala, Breno, estou querendo saber aí da... projeto e como que a bioinformática foi usada. Onde entra, quanto que pesa a bioinformática? Ela entra no começo, no meio, no fim, como é que é? Olha, em todas as partes, eu até estava pensando aqui, ouvindo do que ela estava falando, eu acho que, de fato, a parte mais importante da bioinformática na Biosim é essa parte de catálogo de novas partes, e eu acho que a gente é bem, eu não diria nem deficiente, é insuficiente no Brasil, né, nessa parte, porque imaginem aí a biodiversidade que a gente tem, que é mal aproveitada. O tanto de partes e de novas enzimas, de novos promotores que a gente tem na nossa biodiversidade, mas que é muito mal aproveitada, e não é nem porque a gente não quer, mas a gente tem uma clara limitação e uma competição desleal com os outros países, né? Imagine que uma empresa dessa como a Ginkgo deve ter muito mais capital do que qualquer laboratório, só por ter dinheiro em dólar, ela já tem mais capital do que qualquer laboratório aqui no Brasil. Então, é bem complicado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é a parte mais importante. Apesar de que isso tem uma grande interação com o laboratório, obviamente, você vai para o laboratório, você vai criar organismo, você vai sequenciar, mas a parte mais importante da Biosim que está relacionada com a bioinformática é essa predição de novas partes, catálogo, predição de função de novos genes, predição de força de promotores, predição de força de terminadores, de RBS, disso, daquilo, de COSAC sequences. Então, são muitas coisas que a bioinformática entra. No nosso projeto em especial, eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas em algumas partes pontuais, a gente trabalhou muito com predição de estrutura, por exemplo, porque, no nosso caso, a gente testou vários peptídeos sinais com a nossa proteína. Então, eu, junto com outras colegas, a gente previu se a estrutura ficaria muito diferente caso a gente colocasse outro peptídeo sinal, se a proteína manteria a determinada estrutura, a função, se a gente trocasse algumas partes da proteína. A gente também consegue fazer essa predição dessa força desse peptídeo sinal, de alguns promotores que a gente modificou. Então, tem muitas coisas que envolvem geralmente predição, né? Tanto de estrutura, quanto de função, quanto de manutenção, de força de promotor e terminador. Mas existem outras coisas também que a bioinformática entra, mas aí eu até nem considero tanto bioinformática, eu considero até mais um branch uma parte da engenharia, que seria a parte de predição de quantidade de expressão de determinada proteína, de crescimento de bactéria. Isso dá para fazer também, mas está mais relacionado com cálculo, com outras coisas que são mais as partes da engenharia per se, digamos assim. Mas tem uma área lá de inteligência artificial também, que a engenharia usa muito para fazer justamente isso, né? Otimização de processos, né? Sim. Então, pode entrar a gente aí também. Legal. E tem a simulação de vias metabólicas também, engenharia metabólica, né? Você quer produzir... Foi o caso antigo lá da artemisinina, que foi a droga anti-malária, que o rendimento é muito baixo produzido em planta. Então, eles inseriram uma via metabólica numa levedura e conseguiram produzir, que a levedura produzisse esse medicamento. Então, para isso, tem que fazer muita simulação para ver qual via que você vai inibir, qual via que você aumentar para que o produto não seja consumido, né? Então, tudo isso... Sobretudo quando a gente está falando, por exemplo, de organismos que não são muito bem caracterizados, né? Você estava falando da Escherichia coli, que é um organismo estudado como modelo, né, na microbiologia. Quando você pensa, por exemplo, em uma levedura, ou em uma microalga, que não tem essa caracterização muito bem descrita, modelos, né, que simulam essas vias metabólicas, elas se tornam fundamentais para entender como que a gente quer que esse processo se comporte. E conta uma coisa aí,